passado, presente ou futuro. Como o livro do Apocalipse deve ser lido? Na história da igreja, várias possibilidades de respostas foram dadas para responder a essa pergunta. E alguns, ao lerem o livro do Apocalipse, entendiam que as profecias ali contidas davam conta do primeiro século, seja durante o período do imperador Nero, na década de 60, seja durante o período do imperador Domiciano, na década de 90. E a partir daí vão interpretar aquelas profecias contidas no Apocalipse como sendo realizadas nesse primeiro século. Por exemplo, entenderão a besta do Apocalipse como sendo a figura do imperador que perseguia e oprimia os cristãos do primeiro século. Por entender então o Apocalipse como sendo dirigido para o passado, essas leituras vão ser chamadas de preteristas, né? Pretérito passado. Então, preterista é aquele que entende o Apocalipse a partir de uma leitura que o coloca como sendo vinculado ao passado. Uma outra possibilidade de leitura é aquela que vai entender o livro do Apocalipse se atualizando no momento histórico do sujeito que está lendo. Assim, dependendo do momento histórico, uma besta nova surge para responder às demandas daquela realidade. Mudou o momento histórico, mudou a besta do Apocalipse para o sujeito que está lendo. Por exemplo, Lutero, na época da Reforma, vai identificar a besta do Apocalipse com a figura do Papa, devido ali aos embates que estavam ocorrendo entre a Igreja Católica e o movimento protestante que estava surgindo. Outra possibilidade de leitura é a possibilidade futurista. E os futuristas vão entender que as profecias do Apocalipse ainda irão se realizar. E irão se realizar no futuro, no final dos tempos. Então, temos três possibilidades de leitura no Apocalipse: passado, presente e futuro. Assim, se para um o exemplo foi a besta está lá no passado na figura do imperador, para o outro a besta se apresenta no seu tempo histórico, por último, a besta se apresentará no futuro. Note, eu peguei o exemplo da besta aqui, mas todas as demais figuras seguiriam também essa mesma perspectiva, no passado, no presente ou no futuro. Para respondermos ou pensarmos ou refletirmos sobre essa questão, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1 e no verso número 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem acontecer. E no finalzinho vai dizer o seguinte, no capítulo 3, lá no finalzinho, vai dizer assim: porquanto o tempo desses eventos está às portas. Então, um preterista dirá: olha, tá aí, estamos numa introdução, estamos num prefácio, ainda não entramos no bloco simbólico, no bloco apocalíptico propriamente dito, aqui nós estamos num prefácio, numa introdução. Então, o texto diz que as profecias são para um futuro breve, o que em breve deve acontecer, que estava às portas. Assim, o preterista dirá: era futuro para João, mas para nós que estamos em 2020, é passado. Já ocorreu o que está sendo narrado aqui. O texto indica, o texto é claro, aquilo que em breve, aquilo que está às portas de João. Então, ocorreu no primeiro século. O futurista dirá: não é bem assim. Aqui é simbolismo. Aqui é simbolismo. Então, o tempo para Deus não é o nosso tempo. Então, o que nós entendemos como breve, para Deus pode não ser nada. Então, a relação de temporalidade entre o humano e o transcendente é distinta. Então, o que é breve para Deus não é o que é breve para o homem. Assim responderá o futurista, por exemplo. E eu gostaria de continuar lendo a Bíblia, né? Lendo o livro do Apocalipse, e ler nesse momento o capítulo número 1, verso 19, para continuarmos pensando nessa questão, que diz o seguinte: portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tudo sobre o que vistes, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que se sucederão depois desses. Então, a partir daí,
nós vamos ter o capítulo 2, que é o bloco das cartas às 7 igrejas, e esse bloco terá a mesma estrutura dentro de cada carta para a sua igreja específica. Teremos algo relacionado ao que João viu, algo relacionado ao que João estava vendo e algo relacionado àquilo que iria acontecer. Então, olha só, passado, presente e futuro. Vejam só, por exemplo, o primeiro, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quem é esse? Jesus. E como que sabemos? Porque foi aquilo que João viu. No capítulo 1, assim é como Jesus se apresenta. Uma das formas como ele se apresenta. Então, aquilo que João viu. Em seguida, do verso 2 em diante, ele coloca aquilo que estava vendo. Ou seja, as características da igreja, sejam elas positivas ou negativas. Fala sobre a igreja, aquilo que ele estava vendo. E no finalzinho, no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, apontando para o futuro, as coisas que ainda aconteceriam. Então a gente percebe aqui essa estrutura: passado, presente e futuro. E fica a pergunta, a partir daí: é necessário optarmos única e exclusivamente por uma dessas leituras? Eu gostaria de pensar com vocês nesse momento uma possibilidade de leitura em 3 níveis, levando em consideração o passado, o presente e o futuro. E quem sabe admitir que sim, muitas questões ali no Apocalipse estão vinculadas ao primeiro século. Não tem para onde correr. A história nos mostra isso. E a gente percebe, então, que muitos elementos ali dão conta do primeiro século, sim. E precisamos conhecer a história para respondermos a essas questões. Contudo, é palavra de Deus. É palavra de Deus e se atualiza na minha vida hoje. Em meio às lutas, às dificuldades, é palavra de Deus e se atualiza na minha vida hoje. Assim como existe uma dinâmica escatológica de elementos que apontam para o futuro. Assim, voltando ao exemplo da besta, se de repente a besta pode ser interpretada num primeiro nível de leitura como sendo o imperador no primeiro século, nós podemos perceber na história da igreja e hoje no tempo presente, bestas que se levantam e se opõem ao Evangelho de Cristo. Ou utilizando uma outra categoria de um outro texto bíblico, existem anticristos, no plural, na história da igreja. Pessoas que se levantam contra a mensagem do Cristo. E precisamos nos opor a esse tipo de pensamento, a essas pessoas, a essa mentalidade. E no futuro, quem sabe, surgirá o anticristo, com um artigo definido, O anticristo, como noutra categoria bíblica irá aparecer. E, quem sabe, uma besta escatológica final surgirá. E precisamos, então, olhar também para essa possibilidade de leitura escatológica no nível de futuro. Assim, passado, presente, futuro. A proposta que eu trago para vocês nesse momento é levarmos em consideração esses 3 níveis e, assim, aprendermos o que a palavra de Deus tem para falar às nossas vidas. Continuaremos os nossos estudos, continuaremos esse estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia. Estudo da Primeira Igreja Batista no Andaraí, todos os domingos. E conto com a sua presença, conto com você assistindo, compartilhando, comentando, curtindo os nossos vídeos, para que a gente consiga conhecer mais a palavra de Deus e viver a nossa vida conforme os ensinamentos do Senhor. Que Deus a todos abençoe.